Sabe aquele contrato de financiamento? Para comprar um carro, uma casa? A gente assina, não é? Mas e se eu te disser que pode existir um custo escondido ali, bem no meio daquelas letras miúdas? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Nós vamos mergulhar num caso real para descobrir o que pode estar oculto num contrato que, à primeira vista, parecia totalmente normal. E aí fica a grande pergunta, né? Será que os financiamentos que as pessoas fazem por aí são realmente justos? A gente tende a confiar na instituição financeira, claro, mas e os números? Estão corretos mesmo? A gente vai analisar um caso que mostra exatamente o porquê essa pergunta é tão, mas tão importante. Vamos começar falando desse tal custo oculto do crédito. Quem já assinou um contrato financeiro mais complexo talvez conheça bem aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Aquela sensação de será que eu entendi tudo mesmo? Pois é, essa situação é muito mais comum do que se imagina. Isso, na verdade, tem até nome. Chama-se hipossuficiência técnica. É um jeito, vamos dizer, mais formal de explicar que, na mesa de negociação, o banco tem uma equipe de especialistas de um lado e do outro, bom, está a gente. Não é uma questão de inteligência, de forma alguma, mas sim da complexidade dos produtos financeiros que são criados por quem entende muito do assunto. E foi justamente essa sensação de desvantagem que levou uma pessoa a desconfiar do próprio contrato. A partir de agora, a gente entra de cabeça nesse caso. Vamos manter tudo no anonimato, claro, porque o que importa aqui é a história e o que ela revela. A história toda começa aqui. Um financiamento de veículo normal. Contrato de 48 meses com aquela parcela fixa, todo mês caindo na conta. R$ 1.232,14. À primeira vista, parece um negócio padrão. Só que a pessoa achou o valor meio salgado, e foi essa desconfiança que acendeu o alerta e deu início a uma investigação financeira bem detalhada. Certo, mas se existe uma suspeita, como é que se descobre a verdade por trás dos números? É aí que entra a nossa protagonista nessa história, a perícia técnica contábil. Pensa nela como uma espécie de lupa financeira, um verdadeiro CSI dos contratos. E é muito importante deixar claro, perícia não é achismo, não é opinião. É um trabalho técnico minucioso baseado em leis, em normas, em dados oficiais. O objetivo é restabelecer o equilíbrio do contrato, garantir que o que foi combinado seja justo e, principalmente, legal. E olha, a investigação mal começou e já encontrou a primeira bomba. Dá uma olhada na tela. A diferença é gritante. A taxa de juros que estava lá, no contrato, era de 3,20% ao mês. Enquanto isso, a taxa média do mercado para exatamente o mesmo tipo de financiamento, na mesmíssima época, era de 1,97%. Pode não parecer muito, mas essa diferença, ao longo do tempo, vira uma bola de neve gigantesca. E para ninguém achar que esse número foi tirado da cartola, a prova está aí. A fonte é oficialíssima, são dados públicos direto do Banco Central do Brasil. Ou seja, não tem o que discutir. A informação mostra preto no branco qual era a taxa justa para aquele período. Mas a perícia não parou por aí. Além dos juros abusivos, descobriu-se que o valor total do financiamento estava inflado. Olha só essa lista: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro prestamista, garantia mecânica. Somando tudo, são mais de R$ 6.000 em taxas e seguros embutidos no empréstimo. Muitas dessas cobranças são consideradas ilegais ou então configuram a famosa venda casada, sabe? Quando te forçam a levar um produto para poder comprar outro. E não é só uma questão de achar injusto. A própria justiça já bateu o martelo sobre várias dessas taxas. Essa citação aí retirada do parecer técnico explica por que cobrar por uma avaliação de garantia, por exemplo, é abusivo. A avaliação já faz parte do negócio do banco. Cobrar por isso de novo é o que a lei chama de enriquecimento ilícito. Simples assim. Muito bem, agora vamos para o ponto crucial. Com a taxa de juros corrigida e as tarifas ilegais fora da conta, qual é o impacto real no bolso? Se preparem, porque os números são impressionantes. R$ 457,44. Esse era o valor que a pessoa estava pagando a mais. Não foi uma vez só, era todo santo mês. Pensa nisso, quase R$ 500 saindo do bolso indevidamente, mês após mês, por causa das irregularidades no contrato. E se a gente multiplicar isso pelos 48 meses do contrato, o valor total pago a mais chegaria a quase R$ 22.000. 22 mil! É um valor que daria para comprar outro carro popular. Esse é o custo total do desequilíbrio financeiro nesse contrato. Aqui a gente consegue ver o antes e o depois de forma bem clara. A parcela original, que era paga, contra a parcela que deveria ser paga. Uma redução de mais de 37%. É uma diferença enorme.
E como se chega nesse novo valor? Não tem mágica, é matemática financeira pura. A perícia usa a fórmula PMT, que é um padrão mundial para esse tipo de cálculo. Isso garante que o resultado seja objetivo, transparente e que possa ser verificado, tirando qualquer subjetividade da análise. Ok, o erro foi encontrado, foi provado e foi calculado. E agora, o que acontece? A perícia não serve só para apontar o problema, ela também abre os caminhos para a correção e, claro, para a justiça. É nesse ponto que a lei, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, entra em campo para proteger a parte mais frágil da relação. Assim, todo o valor que foi pago indevidamente tem que ser restituído. Mas existem formas diferentes de isso acontecer. A perícia apresenta 2 cenários possíveis para as parcelas que ainda faltam. No primeiro, o da restituição simples, o valor pago a mais é abatido do saldo devedor e a parcela cai para o valor correto de R$ 774. Mas, se a justiça entender que houve má-fé na cobrança, o valor pago a mais pode ser devolvido em dobro. E nesse caso, a parcela despencaria para apenas R$ 560. Olha só a diferença. A gente chega então na conclusão desta análise. E a mensagem principal é sobre o poder que o conhecimento técnico tem para garantir a justiça nas relações de consumo. Um laudo pericial transforma uma simples suspeita em fato comprovado. Ele dá ao consumidor e ao seu advogado as ferramentas para lutar por seus direitos, não com base em achismo, mas com números, com fundamentos técnicos e legais. Ele nivela o campo de jogo contra as grandes instituições. Porque no final das contas, o objetivo de uma análise como essa não é só falar de dinheiro, é sobre justiça e transparência. É sobre garantir que a boa-fé, que é um princípio básico de qualquer negócio, seja sempre respeitada. E isso nos traz de volta à pergunta do começo. Este caso serve como um grande alerta. A vigilância e, quando necessário, a busca por conhecimento especializado são as melhores ferramentas para garantir que os direitos de todos sejam protegidos. Fica a reflexão. E nos nossos próprios contratos, o que será que pode estar escondido?